dia, boa tarde, boa noite, afinal na internet tudo é 24 horas. Estamos começando Relatos da Metrópole aqui no canal do Silvio Miceli. Queria agradecer todos os votos de confiança, todos os agradecimentos, enfim, todas as mensagens que nós recebemos aí nesses últimos dias, desde que nós colocamos o canal no ar no dia 1º de maio, né, com a nossa programação. Informar você que a nossa programação ela vai ter uma sequência, então todas as segundas-feiras nós vamos ter os Relatos da Metrópole, que são comentários de temas que eu falo a respeito de Portugal e do Brasil. Todas as terças-feiras nós vamos ter o Aqui Tem Conteúdo, que a gente vai analisar comunicação e outros temas importantes. Nós já estamos aí preparando, pensando em entrevistas com pessoas. Como eu sempre disse desde o começo, a intenção é sempre ampliar a discussão, não é um canal simplesmente particular do jornalista Silvio Miceli, mas o bom jornalista, eu sempre digo que o jornalista é um cara que não sabe nada e por isso ele tem que perguntar tudo e nesse perguntar tudo que ele aprende alguma coisa. E às quintas-feiras nós temos o boletim da Arquimed em parceria com o www.arquimed.com.br do meu amigo jornalista Sérgio Lerrer, do Rio Grande do Sul, São Paulo, Brasília, em qualquer canto do Brasil. O Sérgio está sempre aí com as divulgações de serviços públicos, saúde, enfim, um grande empreendedor, um grande amigo que nós temos. E todos os programas vão entrar sempre às 18 horas, no horário de Lisboa, horário de Londres, que é o horário padrão, né? E no Brasil, horário de Brasília, horário de São Paulo, horário do Rio de Janeiro, enfim, será sempre às 14 horas. Então, segundas, terças e quintas, por enquanto. Lógico, depois nós vamos aí analisar um pouco como é que é o perfil do nosso público, enfim, como é que é a visitação. Nós já estamos com uma quantidade de inscritos legal para os primeiros dias, também uma quantidade de visualizações também legal para os primeiros dias, e aí nós vamos adaptando eventualmente às necessidades. Os relatos da metrópole desta semana é como explicar para um português o comportamento do governo brasileiro, não só do governo central, como dos governos estaduais, diante da pandemia da Covid-19 ou do coronavírus. Desde quando eu cheguei aqui em Portugal, isso já fazem quase 8 meses, setembro do ano passado, muitas vezes eu fui perguntado pelos vários colegas portugueses e de outras nacionalidades. Aqui, Portugal é meio que uma esquina da Europa, então aqui você tem portugueses, espanhóis, italianos, ingleses, você tem gente do Oriente Médio, você tem gente da Ásia, você tem gente da África, então aqui você tem uma possibilidade de ter um contato geral com diversas culturas, com diversos comportamentos. E como explicar para essas pessoas, né, grande maioria já vivendo aqui em Portugal há um longo tempo, qual é o comportamento do governo brasileiro, do governo central, da presidência da República, Jair Bolsonaro, e dos governos estaduais diante da pandemia do coronavírus. É difícil explicar. Se é difícil explicar para nós brasileiros, o que dirá a dificuldade para explicar para os europeus. Esses dias eu estive conversando com 2 pessoas aqui da vizinhança, vizinhos nossos, que a gente mora num prédio, tem vizinhos portugueses, tem vizinho brasileiro, enfim, e eles sempre perguntam por que o comportamento do presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, democraticamente eleito pelo voto popular, obviamente que já vou deixar claro, e quem me acompanha sabe das minhas opções, das minhas orientações políticas, não foi com o meu voto que Jair Bolsonaro chegou à presidência da República, mas é óbvio, devemos respeitar o resultado da eleição, ainda que não concordemos com ele. No entanto, o problema veio depois da questão eleitoral, que é o próprio comportamento. Nós estamos vendo aí um governo acéfalo, com diversos problemas estruturais,
enquanto nós no Brasil deveríamos estar discutindo o tratamento da pandemia, a criação de vacina, o confinamento, há discussões políticas, o ministro da Saúde que foi mandado embora porque de repente gerou ciúmes no presidente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que até pouco tempo atrás era uma espécie de paladino da justiça para grande parte das pessoas e que também entrou em rota de colisão com o presidente. Então é um governo central complicado. E para o português é difícil explicar por que isso está acontecendo e principalmente difícil explicar por que o governo central apoia medidas ditatoriais, né? Não é mentira para ninguém que o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, defende aí em cadeia pública de rádio e televisão a volta da ditadura militar que foi tão nociva para o Brasil. Seus apoiadores defendem o retorno do AI-5, inclusive me perguntaram o que é esse AI-5 que está todo mundo falando, AI-5, o ato institucional número 5 de 1968, para quem não sabe, seja português ou para quem não frequentou as aulas de história ou quem ainda é jovem, foi um ato institucional do governo militar à época, presidido pelo Costa e Silva, que simplesmente fechou o Supremo Tribunal Federal, fechou o Congresso Nacional, ou seja, cerceou a liberdade, a democracia de todas as formas e, infelizmente, de uma certa forma, é isso que vem ocorrendo hoje nas declarações do presidente da República e de seus apoiadores. Por outro lado, nós temos os governadores de estado. O Brasil é um país muito grande, por isso mesmo o português ele tem um carinho com o Brasil e ele gosta de ver notícias dos países da comunidade lusófona. E o Brasil, por motivos óbvios, é um país com 220 milhões de habitantes, quer dizer, a quantidade de habitantes que tem aqui em Portugal é menor do que nós temos na cidade de São Paulo. Aqui em Portugal nós temos por volta de 10, 11 milhões de pessoas. Só na capital nós temos mais de 12 milhões, isso sem considerar a grande São Paulo e tudo mais. Então, o português ele está atento às questões brasileiras, ele se interessa, ele quer saber também o que motiva, por exemplo, que os brasileiros estejam vindo para cá em busca de melhores condições e tudo mais. E realmente é difícil de explicar, porque de um lado você tem o presidente com esse comportamento e de outro você tem boa parte dos governadores de estado, principalmente dos maiores estados do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, os governadores do Nordeste, todos trabalhando na linha do confinamento, porque infelizmente os números de morte já estão chegando na faixa dos 7 mil, não sei se nesse momento que eu estou gravando já nem ultrapassou já essa marca de 7 mil mortos, que é um número muito elevado. Nós temos um número de infecção crescendo vertiginosamente e infelizmente muitas coisas estão funcionando normalmente, quer dizer, o próprio povo, que de repente deveria dar a sua contribuição, como o povo português deu a sua contribuição ao longo deste longo período de quarentena de quase 2 meses, nós estamos vendo a situação do Brasil piorar a cada dia e isso nos deixa, óbvio, muito preocupados, muito chateados, porque todos nós temos amigos, temos conhecidos, enfim, independente de nós estarmos aqui ou não, nós permanecemos sendo brasileiros e óbvio que nós temos preocupação com o nosso país. Então, como explicar? Não tem como explicar. Eles tentam entender, principalmente numa semana aí nos últimos dias, que foi marcada aqui em Portugal pelo 46º ano a comemoração da Revolução dos Cravos, que marca o fim da ditadura salazarista aqui em Portugal. Então, e foi inclusive encampado pelos militares portugueses. Então, para o português, resumindo, é muito difícil entender o que está se acontecendo no Brasil e sim, existe a preocupação, existe o temor, porque Portugal tem, obviamente, carinho com o Brasil, Portugal tem muitos negócios com o Brasil, né? O Brasil também tem muitos negócios. Portugal comumente é chamado aqui da porta de entrada da Europa e é efetivamente a porta da entrada da Europa aqui para os produtos brasileiros e para os produtos sul-americanos em geral. Quer dizer, o Mercosul também está estagnado, então isso gera uma preocupação a curto prazo
com o número de mortes que infelizmente podemos chegar no Brasil, e por outro lado, no segundo momento, as questões econômicas que são caras, tanto ao Brasil quanto a Portugal. Então, esse foi um breve relato desta semana, Relatos da Metrópole, tentando explicar ou tentando pelo menos entender como está o comportamento do povo português em relação à pandemia do coronavírus no Brasil, que é um assunto que diz respeito a todos nós. Um forte abraço e até o próximo programa.